Olá a todos e olá Júlia, antes de mais muito obrigada por estar aqui hoje connosco nesta conversa. Obrigado pelo convite, Rita. Obrigado. Hoje vamos falar um bocadinho sobre aqui inovação e empreendedorismo aliados à engenharia. A verdade é que o Júlio tem uma carreira sólida e multifacetada, que abrange áreas como a criatividade, a design, a tecnologia e o empreendedorismo. E portanto, para começar, eu gostaria aqui de perguntar e que nos falasse um pouco sobre como é que foi o seu percurso académico e profissional. Ora bem, a história é um bocadinho longa, mas eu vou tentar fazer o long story short. E na verdade queria puxar só um bocadinho antes da universidade. A academia geralmente associa-se mais à universidade, mas no meu caso há dois momentos, ainda à volta dos 11, 12 anos que são relevantes. Um que foi quando comecei a tocar guitarra, e isso foi algo que, admito, não é uma questão académica, mas que marcou a minha vida em muitos pontos. E, por outro lado, também por essa altura, o gosto que comecei a ter por carros, e que também acabou por influenciar a minha carreira, o que eu estudo, o que eu estudei, o que eu gosto, e estas duas coisas foram-se misturando. E depois, ainda mais tarde, por volta no 10º ano, que foi também o terceiro pilar, também a parte da informática, que depois não explorei tanto, mas que na verdade acabou por também me permitir ganhar um mindset, uma mentalidade um pouco mais ligada à algoritmia e esta realidade que eu também gosto muito. Mas na verdade depois a informática acabou por ficar para trás. O que ganhou relevância foi mesmo os carros, e os carros no fundo levaram para a engenharia mecânica. Claro que depois o que eu percebi na engenharia mecânica era que algo que eu também gostava e que afinal o que eu apreciava era a emoção que os carros provocavam, era a forma como eles comunicavam connosco mesmo estando parados. No fundo cada estilo, cada linha de um carro comunica uma determinada emoção, uma sensação, que pode ser uma sensação desportiva, de movimento, como pode ser uma atitude, uma pose, uma postura, um posicionamento. Isso para mim foi bastante interessante perceber como é que o design influenciava essa componente emocional. E pronto, e então com isso, na faculdade, fui para a Engenharia Mecânica, aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, associei-me também ao Orfeão Universitário do Porto, liguei as componentes das artes e da ciência, e entretanto na faculdade surgiu um projeto que um professor nosso nos desafiou para desenvolver instrumentos musicais em materiais compósitos, e eu senti que isso era realmente ouro sobre azul, em que juntava os meus dois grandes interesses, e envolvi-me também nesse projeto. E quando acabei o curso, juntei-me com outro colega meu, com o meu sócio, e criamos a empresa porque descobrimos o nosso gosto por criar coisas, por construir coisas. E criamos a Everything, na altura com outra designação, Ideia.m, que no fundo era a designação e a sigla que já vinha do projeto da Faculdade de Engenharia. E desde então, isto já foi há quase 18 anos, andamos a trabalhar em design e engenharia todos os dias. Portanto, começou assim um jovem empreendedor na faculdade. Exatamente. Noutros tempos a realidade era um bocadinho diferente, mas na verdade eu lembro-me de já na altura em que andava no Orfeão, o que eu até gostava mais era a parte da gestão, da direção, de perceber, e na altura não fazia, admito, fazia por gosto e por interesse, mas fazia porque eu sentia que era uma necessidade que eu tinha de aprender a gerir pessoas, de aprender a lidar com pessoas e a lidar com pessoas diferentes. Sinto que eu tinha aquela sensação de que, ok, tenho que ser lançado aos lobos, tenho que me posicionar, tenho que não ter medo de falar com quem quer que seja, e por muito que isso às vezes me custasse por causa de alguma timidez ou sei lá o que fosse, mas sabia que tinha que me sujeitar a isso, e foi esse instinto
que me levou a envolver-me, a criar e a estar nestes momentos com as pessoas, com os projetos, com os desafios, para não virar costas aos desafios, porque na verdade eu tinha que aprender e tinha que aprender de algum jeito, e não era só o que eu aprendia na faculdade, por muito bom que fosse, não era só o que eu aprendi na faculdade que me ia formar e que me ia capacitar para o que eu gostava de um dia vir a ser. Portanto, procurar aqui oportunidades para aprender também fora do curso e também expor-nos aqui ao risco Sim, e ao sim, novo. sim, sim. E é um risco controlado, e na verdade o ideal é podermos aprender e explorar as oportunidades neste risco que não põe em causa nada nem ninguém, não é? No fundo, não são, naquela altura não era uma empresa, não eram empregos, por isso podíamos falhar, naturalmente podíamos ficar um bocadinho mais desagradados com a opinião de um colega nosso por qualquer decisão menos ponderada ou menos bem calculada, mas na verdade é uma altura da academia, é uma altura em que nós podemos fazer isso, para além de estudar, para além de aprender o que as aulas nos dão e os professores nos partilham connosco, temos esta margem de erro e esta margem para podermos aprender sem tanto risco. E acho que isso é uma oportunidade excelente. E agora, em termos de engenharia mecânica, como é que essa formação contribuiu aqui para a sua visão inovadora e para o desenvolvimento dos seus projetos empresariais? Mais a parte Eu, técnica? sim, eu acho que foi mais até atitude. E a engenharia mecânica dá, pelo menos para a minha área, para a minha empresa e para o que eu gosto de ser, a engenharia mecânica, apesar de depois se ter revelado que não era aquela arte que eu mais apreciava, porque era a mesma questão do design, como já disse, a engenharia mecânica tem uma coisa, que é a virtude de tornar algo real, de concretizar, de conseguir fazer. E isso para mim era muito importante, era ser efetivo, ter impacto, chegar ao fim dos projetos, ter resultados, aquilo que eu pensei ser concretizado. E é isso que a engenharia traz um lado técnico, tecnológico, físico, até matemático, para ajudar a construir. Isso é para o que nós fazemos na Everything e para o que eu gosto, para a minha maneira de ser, era importante. E depois, também neste curso de engenharia, acabávamos de ter aqui alguns highlights da gestão. Obviamente não é um curso de gestão, mas tínhamos aqui alguns estímulos e algumas provocações que serviram para eu explorar, mas como tudo, não é? Um curso de qualquer curso que seja é apenas um ponto de partida para explorarmos mais, e aí eu acho que os cursos de engenharia são muito interessantes para ser uma porta para a exploração, e é isso que nós temos feito e que é importante e que eu retiro principalmente da engenharia, é a parte da exploração. E a verdade é que, como o Júlio também já referiu, é CEO e sócio da Everything desde 2008. Everything é um estúdio criativo que se dedica aqui a criar produtos, serviços e experiências que impactam a vida das pessoas, também aqui com muitos contributos em engenharia. E eu estava a lhe perguntar que desafios é que enfrentou aqui ao longo do caminho para consolidar a empresa como um centro de inovação e criatividade. Como é que foi posicionar-se no mercado? Hum. Houve desafios, acho eu, obviamente. Sim, há muitos desafios, e desde logo o primeiro desafio é estar a aprender em tempo real. As coisas estão a acontecer, a rede que nós tínhamos nos projetos académicos deixa de existir e passa a ser, cada decisão conta. E muitas vezes nós não sabemos o que é que devemos decidir, então temos que ir aprender sobre isso e temos que aprender muita coisa. E muita coisa ao mesmo tempo, desde a componente financeira, desde a componente do plano de negócios, e um plano de negócios que não é só financeiro, é marketing, é produção, é estratégias de abordagem do mercado, é contratar as pessoas, é perceber que liquidez e faturação não são a mesma coisa, é premiá-las, tudo o que pressupõe levar um projeto destes para a frente. E esses desafios acontecem todos os dias. Naturalmente, no início surgiram uns,
durante o percurso vão surgindo outros. A experiência faz com que possam começar a ser mais fácil, ou pelo menos a nossa atitude perante os desafios começa a ser outra e começa a ser mais ligeira, e aceitamos que, ok, hoje estamos com esta dor, mas ela amanhã passa, porque já sabemos como é que é, e muitas vezes basta dormir sobre o assunto para o assunto ter uma outra configuração. E depois aprender também que não é só a empresa, é todo o ecossistema, é a burocracia, é a política não necessariamente partidária, mas todo o envolvimento das pessoas e das instituições, tudo isso influencia, e temos que ter sempre o radar ligado para todas estas circunstâncias, e estão todas sobrepostas, e este é o principal desafio que tivemos que aprender, para além do que já tínhamos aprendido e para além do que tínhamos, obviamente, de aprender todos os dias do ponto de vista técnico e tecnológico. Mas é este ambiente que é sempre um desafio. Portanto, estar aqui também atento à geopolítica, ao ecossistema também da inovação e empresarial. E é nesse sentido, como é que a sua equipa e o Júlio conseguem antecipar e responder aqui às necessidades dos utilizadores neste mercado assim tão dinâmico? Da inovação, do design, da Sim, relação com a engenharia. temos de estar sempre atentos. Ainda ontem tivemos aqui uma sessão na empresa sobre a inteligência artificial e sobre como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial. Naturalmente é o chavão do momento, pronto, já sabemos. Como é que nós podemos usar isto também a nosso favor, porque naturalmente ou nos adaptamos e estamos atentos e estamos sensíveis para as evoluções que estas novas abordagens nos permitem, ou então tornamos-nos obsoletos rapidamente. Por isso esta dinâmica é muito grande, é muito rápida, e temos que estar sempre atentos. Por isso temos que partilhar com a equipa esta dinâmica. Depois, as metodologias. Nós temos que saber e conhecer as metodologias do processo criativo, do design estratégico, da abordagem às pessoas, da observação, da auscultação, da análise das pessoas, porque são para percebermos o que é que nos rodeia, o que é que rodeia as pessoas, que necessidades é que elas têm, que desafios, porque muitas vezes também o que as pessoas dizem não é o que as pessoas sentem, o que as pessoas acham que precisam, não é na verdade aquilo que elas necessitam, e depois não são só, e as pessoas são o utilizador, mas são também as empresas, são os CEOs, os diretores de inovação, as pessoas de chão de fábrica, e precisamos de gerir estas pessoas todas, conhecê-las bem, perceber as diferentes mindsets para conseguirmos levar os projetos avante e para conseguirmos concretizar algo. E é preciso reunir estas pessoas todas num mesmo barco para que o projeto possa evoluir. E depois temos a felicidade também de ter esta realidade multifacetada e de olhar aqui para vários setores, para várias empresas, segmentos diferentes dos mesmos mercados ou de mercados diferentes, e isso enriquece-nos, e por muito que nos traga às vezes perspectivas que parecem antagónicas, que parecem que não batem certo, no fim é isso que faz sentido e é isso que fertiliza a criatividade e que junta lá aquele connecting the dots, não é? Conecta pontos às vezes inesperados e inusitados, mas que geram essa inovação e que fazem esse clique que nós muito gostamos, e às vezes até ficamos assim um bocadinho emocionados quando sentimos que estamos a identificar algo que é novo, que pelo menos nós, naturalmente alguém no outro lado do mundo ou até mesmo ali na porta ao lado também já descobriu, mas que nós não tínhamos descoberto, não nos tínhamos apercebido, e que de um momento para o outro se faz luz, e isso é um momento muito interessante, é aquele momento eureka que nós gostamos. Sim, a verdade é que a Everything também apresenta aqui um portfólio bastante diversificado em termos dos setores. Vocês trabalham em setores distintos e variados. Como é que é aqui fazer esta gestão multissetor, e também se podem partilhar aqui alguns exemplos? Olha, nós começamos em 2008 por causa dos instrumentos musicais, e efetivamente o primeiro produto, a primeira
coisa que fizemos para o nosso portfólio foram instrumentos musicais. E isso foi bastante interessante, porque também aí nos ensinou muitas coisas. Mesmo eu, que era músico e guitarrista, olhava para uma guitarra de uma maneira muito mais naif, muito mais inocente, do ponto de vista da engenharia ou da física que está por trás de um instrumento musical. E quando comecei a ligar as coisas, ligar instrumentos musicais e mecânica, percebi o quão relevante era o conhecimento da engenharia mecânica para fazer um instrumento musical. Por isso, desde logo, foi o nosso primeiro caso de um produto. E, na verdade, foi a primeira vez e foi a única vez que criamos uma marca e criamos um produto dentro da Everythink e um projeto que é nosso, que é algo que nós fazemos e que entregamos e que vendemos diretamente ao consumidor final. Claro que é um projeto, um side project da empresa, representa 2 ou 3% da empresa, por isso não é o dia-a-dia, mas é algo que nos dá muito gosto, porque também acaba por ser um laboratório onde nos permitiu aprender muita coisa. Primeiro porque os materiais são materiais super avançados, são materiais compósitos, aqueles que são usados na Fórmula 1, no desporto de competição, em tudo o que precisa de muita performance. E já na altura nós pensávamos, ok, se nós conseguimos fazer e pensar usando estes materiais, nós conseguimos depois usar qualquer outro material, venha ele e nós não temos medo. E no fundo é essa coragem que aquele projeto nos deu. É curioso, um projeto que às vezes pode parecer inofensivo, ter oferecido aqui tanta confiança, ou termos oferecido tanta confiança. Depois, por causa dos materiais compósitos, tivemos um outro desafio, para além de outros que foram evoluindo, tivemos um desafio para desenvolver um avião de 2 lugares. E, entre aspas, dos materiais compósitos, nós achamos, ok, se fazemos uma guitarra, fazemos um avião. E, na verdade, aceitamos esse desafio. Na altura, um misto de coragem, de inocência mas também algo ali no meio em que nem é coragem e inocência. Why not? Estamos aqui, estamos a atravessar, estamos a começar uma nova empresa, um novo projeto, queremos fazer coisas. Se há esta oportunidade, vamos também, no fundo, investir o nosso tempo e o nosso risco junto com o cliente e vamos tentar fazer aqui algo que seja realmente interessante e marcante para a nossa vida. E, efetivamente, em 2 anos, e na altura éramos uma equipa de 3 pessoas, conseguimos criar um avião, desde o desenho, a parte da engenharia, o cálculo estrutural, a simulação, a prototipagem e pôr o avião a voar e a aterrar. E isso foi para nós também uma capacitação muito interessante e deu-nos ali também um entusiasmo. Claro que também deu muitas dores de cabeça, também nos tirou o sono à noite de vez em quando, mas foi fantástico, conseguimos ter esse projeto. Depois fomos começando a evoluir e em função da quantidade de projetos que fomos desenvolvendo, começamos a ter aqui algumas áreas onde trabalhamos mais aficadamente e mais regularmente. Uma delas é o setor da saúde, onde desenvolvemos muitos dispositivos médicos para várias empresas e mesmo trabalhamos a parte da experiência da saúde, por isso não só a parte da tecnologia, mas também a parte da experiência, mesmo de interfaces para aplicações móveis, o percurso hospitalar dos pacientes, a adoção dos sistemas por parte dos profissionais de saúde. Temos aqui uma série de trabalhos na área da saúde. Na mobilidade, principalmente mobilidade leve, motas, bicicletas, temos grandes e muitos projetos neste setor. E gostamos também, há aqui mais 2 setores, apesar de trabalharmos depois em outras áreas, mas não vale a pena estar a ser exaustivo, na área das cidades e das pessoas, e da interação da cidade com as pessoas e das pessoas com a cidade, e nos bens de consumo, bens de consumo geral, eletrónica de consumo, equipamentos para uso
pessoal, e são coisas que nós gostamos, porque tem uma relação com as pessoas muito próxima, e isso para nós é fundamental. Portanto, aqui uma abordagem a vários setores, apesar de terem começado com as guitarras e com o uso de materiais compósitos aqui nesta construção. Sim. Neste setor e nos outros também em que trabalham, qual é que é a importância aqui da inovação tecnológica e do design no desenvolvimento deste tipo de produtos? Há uma componente muito forte de inovação? Hum, há sempre, porque o que já, o que já existe no mercado já está feito, já está inventado, já há quem, já há quem faça, já há quem venda, não te consegues diferenciar. A inovação, há várias lógicas para justificar a inovação. Uma é porque, efetivamente, o ser humano gosta de fazer coisas novas, gosta de inovar. E essa sai um pouco fora da lógica até da razoabilidade, da razão. Vai mesmo por emoção e porque há uma pessoa que se lembrou e quer mesmo fazer algo novo. Depois, há as necessidades das pessoas. Pronto. Faz-se algo novo porque é efetivamente uma coisa, algo que é sentido pelas pessoas e que alguém sentiu que existe essa necessidade. Depois, também há um critério muito grande, eu diria que é o principal, que é o sentido de sobrevivência, a necessidade de sobrevivência, quer das pessoas, quer das empresas. E neste caso vou particularizar na componente das empresas, porque as empresas inovam porque precisam, porque se não precisarem, se tiverem um mercado onde são monopolistas e ninguém os, passa a expressão, ninguém os ataca no seu posicionamento, no seu mercado, o melhor é não inovar muito. O exemplo da Coca-Cola, não é? Cada vez que faz um novo sabor da Coca-Cola, a coisa não corre bem. Voltamos sempre à fórmula antiga. Se calhar a fórmula já não tem nada a ver, mudaram os elementos todos da versão original e talvez seja essa a inovação, mas para fora tenta-se manter tudo o mais igual possível. Por isso, a inovação é um pouco este sentido de sobrevivência e nós temos que responder a isso. Gostamos de explorar coisas novas, mas sempre neste sentido, ok, há uma necessidade de sobrevivência, por isso também não podemos inventar algo que não seja execuível. Por isso é que também muitas vezes no design há um diagrama de Venn que junta aqui três mindsets, não é? A execuibilidade, a viabilidade e a desejabilidade. Tem que ser desejável para a pessoa, tem que ser viável para o negócio e tem que ser execuível na componente técnica. De outra forma, não é uma inovação que o mercado vai aceitar. Portanto, tendo aqui uma empresa que está inserida num ecossistema e com a necessidade de inovar, e depois também Hum. que faz muita ponte entre a academia e o tecido empresarial, como é que é alimentar aqui esta interação entre setores e não esquecendo a inovação e a técnica também? Uh, Nós, felizmente, temos tido a oportunidade também pela forma como nos organizamos aqui na empresa, temos tido a oportunidade de manter muito boas relações com algumas instituições e na verdade, sempre alimentamos aqui o ecossistema do Porto, principalmente, embora também tenhamos colaborações com outras instituições, mas tudo começa no Porto. E até voltando aqui à história da criação da empresa, na verdade, quando eu e o João decidimos criar a empresa, o que estava a surgir na altura, em 2007, em março de 2007, nós partilhamos com o nosso professor que estávamos a pensar nisto e ele disse, acho que ouvi dizer que vai nascer agora uma instituição na universidade relacionada com empreendedorismo, que é o PTEC. Vocês vão lá falar com eles e vejam o que é que pode acontecer. E na verdade fomos o primeiro projeto acolhido em pré-incubação na UPTEC. E isso para nós foi muito interessante. Ainda hoje nos mantemos em instalações da UPTEC, naturalmente enquanto empresa madura e graduada da UPTEC, mas que eles próprios nos consideram uma empresa âncora em que há aqui uma partilha muito grande nossa com
com o ecossistema e do ecossistema connosco, e no fundo tentamos cultivar aqui uma colaboração próxima. E esta colaboração vai desde o gabinete de desenvolvimento de produto que nós partilhamos, em que temos equipamentos para prototipagem nossos e da UPTEC para desenvolver e para ajudar as novas empresas a desenvolver os seus próprios projetos, numa fase muito inicial. Temos uma colaboração também com outros eventos e com outras atividades da própria IPTEC. Temos até mesmo, obviamente, com a Faculdade de Engenharia, temos uma relação muito próxima e mesmo temos uma colaboração com a rede BIN, que é a Rede Business Innovation Network, que é uma rede que mantém uma relação muito, muito relevante com instituições de Portugal, do Brasil, daqui da Europa, da Inglaterra em particular também. Isso ajuda-nos, lá está, também a olhar para a janela e a ver coisas novas e estar sempre atualizado, porque efetivamente trazem sempre temas para provocar e para nos manter alerta sobre o mundo. Depois temos uma colaboração, e nesta da FEP estamos a falar até mais de uma colaboração institucional e ao nível dos académicos e das empresas que estão associadas à instituição, mas depois temos colaborações com os alunos. Eu posso destacar aqui duas. Temos uma com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e que já vai na, eu diria, 7ª edição, onde todos os anos colocamos um desafio aos alunos de uma disciplina para desenvolver novas perspectivas para a cidade do Porto. No fundo, o desafio que nos foi colocado em 2018 para uma apresentação, uma palestra pela Ordem dos Engenheiros e pela Câmara Municipal do Porto, que era desafiar o Porto em determinados temas. Nós levamos o desafio de tornar o Porto na cidade com as pessoas mais felizes do mundo. E para isso nós endereçamos aqui um conjunto de temas, como o silêncio, as pessoas que vivem sozinhas, a diversidade e a equidade, o desporto ao ar livre, os espaços públicos, até mesmo a promoção de atividades que nós apelidamos de Adult Playful, que no fundo, inspirado na vontade de ter escorregas para pessoas com mais de 10 anos, ou baloiços como aqueles que estão nos aliados na altura de Natal, porque não? Os adultos também querem, de vez em quando, divertir-se como crianças, e então são estes os temas, no fundo, ter este caráter lúdico na cidade, foram estes os temas que nós endereçamos nessa altura, e entretanto todos os anos temos uma colaboração com os alunos da Faculdade de Belas Artes para gerar novas ideias, novas sugestões, novos modelos de negócio até em torno disso, e tivemos uma colaboração muito, muito recente e que também nos apraz muito, que é com a Fórmula Student da Faculdade de Engenharia. Já tínhamos colaborado com a Universidade de Aveiro e com eles. Foi para nós um gosto especial, ao fim de tantos anos, termos conseguido colaborar com a Universidade do Porto no Fórmula Student, e tivemos aqui os alunos durante umas semanas largas a construir grandes partes do carro e partes muito relevantes do carro, e para isso, para nós foi muito interessante. Depois, partilhando aqui mais algumas relações, depois mantemos, obviamente, relações com associações portuguesas, associações europeias, a COTEC, o Health Cluster, a Plataforma Europeia de Desporto, para olharmos novamente, olharmos sempre pela janela e vermos o que é que está a acontecer e conhecermos novos projetos e novas empresas e trabalharmos com eles. No fundo, é por aqui que nós promovemos a inovação. Portanto, tem aqui um trabalho também de partilha e de relação com o ecossistema, e o Júlio também, enquanto profissional, enquanto convidado para várias instituições como a FEUP, a Faculdade de Engenharia ou a Escola de Gestão da Universidade do Minho, vai aqui também fazer cursos e palestras onde tem a oportunidade de partilhar a sua experiência com executivos e futuros líderes. Nessa ótica, qual é que é a principal mensagem que tentam transmitir sobre aqui a relação entre a inovação, o empreendedorismo e a engenharia? Quando falo com executivos, eu gosto particularmente deste exercício que faço com algumas palestras, algumas aulas que dou até na Universidade do Minho, em cursos para executivos, porque não querendo ser mal interpretado, a maturidade é diferente, os pontos de vista são diferentes, a experiência já é outra, mas é sempre bonito ver como é que o impacto das metodologias de design
interfere na atitude das pessoas. Muitas vezes nós conseguimos gerar novas ideias, ter novas perspectivas, mudar a forma de olhar para os problemas, inspirados nos processos criativos, nos processos de design. E muitas vezes os processos criativos são aqueles primeiros que nós aprendemos quando andávamos na primária. No fundo é desenhar. Não há problema nenhum em desenhar, não há problema nenhum em usar legos para falar sobre problemas sérios. Não há problema nenhum em continuar a falar com as pessoas e a falar sobre os problemas das pessoas. E por isso, muitas vezes é uma surpresa, e é surpreendente para mim sempre perceber que é uma surpresa para muita gente. Para mim parece uma banalidade, não é? É o meu trabalho do dia a dia, às vezes como é que as pessoas não percebem isto, mas efetivamente há muita coisa que naturalmente, porque cada pessoa aprendeu uma determinada abordagem, uma maneira de estar, e quando mostramos que por trás há uma maneira de estar simples, há uma maneira de prototipar básica, com cartão e papel e fita cola e fio, e que pode fazer sentido e que pode ajudar a comunicar a nossa ideia, e que nós não temos que ter vergonha disso e não temos que ter ficar limitados e dizer não, isto ainda não está pronto, pedir desculpa por partilhar uma ideia. Não temos que o fazer, faz parte, e se nós tivermos vergonha é que não vamos partilhar ideias com ninguém, porque temos essa vergonha. Não temos que ter vergonha, temos que partilhar as nossas ideias e comunicá-las e falar e colaborar e experimentar, etc. Isso é muito interessante e nem sempre está na cabeça das pessoas. Depois, também temos esta responsabilidade, por isso é que temos sempre esta necessidade de trazer o design para perto da engenharia, para criar coisas, mas criar coisas que tenham essa emoção e essa capacidade de comunicar com as pessoas. É muito, muito importante. Nós sabemos, todos os dias, mesmo uma capa de um livro, não é? Nós olhamos para uma capa de um livro e podemos ficar emocionados só de olhar para a capa. Isso é extremamente importante. Depois, também há aqui uns tópicos que para mim são importantes em algumas conversas que tenho. É a ambiguidade, é um termo da moda, mas é um tema que é, quando vamos para o mundo empresarial, não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo. Quando estamos a ser avaliados na faculdade, ok, dão-nos 3 dados e nós temos que chegar a um quarto valor, um indicador qualquer, porque já sabemos que temos aqueles 3 do problema, mas na vida real esses valores não existem e nós temos que estimar um ou outro valor e avançar, que acontece todos os dias, que nós temos que aprender a viver com ela. Nem sempre é fácil. Depois temos a intuição. Muitas vezes nós não sabemos a resposta, mas sabemos que há algo que nos diz qual é a resposta, e isso já nos aconteceu muito, e seguirmos a nossa intuição é muito importante, porque no fundo a intuição acaba, e eu não sou psicólogo nem nada, nem pouco mais ou menos, por isso não vou arriscar entrar muito por esse campo, mas acho que o subconsciente nos está a alimentar sempre, e o subconsciente é um resultado da experiência que nós já temos. Essa experiência ajuda-nos muito e não podemos ignorá-la, e não vale a pena ignorá-la. É aceitar e intuir do que está a acontecer. E há um outro que é naturalmente a empatia, volta à questão das pessoas, que também é o chavão da moda, mas que é importante. Não é simpatia, vou poupar-vos na comparação, mas empatia não é simpatia e é muito importante. Por último, temos que ter um equilíbrio entre, eu arrisco dizer, arrogância. Também temos que ser arrogantes, temos que ter capacidade, temos que ter tenacidade e para enfrentar às vezes alguns desafios mais difíceis, e temos que ter humildade que haver para também podermos aprender, também podemos admitir que não sabemos tudo e que temos que ter aqui um equilíbrio entre arrogância e humildade, e um outro equilíbrio entre ambição, em que desejamos algo mais, em que queremos evoluir, e alguma ponderação, porque também
desejar sem regras e sem cautela também não nos ajuda a longo prazo. Portanto, o Júlio destacou aqui algumas competências para quem quer ter sucesso nestes setores, seja a criatividade, a empatia. Nessa ótica, quais são aqui as tendências que acha que vão moldar aqui o futuro do empreendedorismo? Vamos passar a ter negócios mais empáticos? Vamos passar a ter profissionais e líderes mais atentos? Ou que tendências é que acha que vai aqui surgir no futuro do empreendedorismo em Portugal e fora? Eu acho que há aqui duas coisas. Uma é a realidade do tecido empreendedor e da capacidade empreendedora, independentemente das tendências que o mercado nos dita. E aí eu acho que estamos muito bem. Portugal, eu comparo, tenho a felicidade ou a infelicidade de ter começado cedo muito, há muitos anos, porque a maturidade de todo o contexto, de todo o ecossistema de empreendedorismo em Portugal evoluiu enormemente. Foram 18 anos que nós gostámos de assistir e que nós gostámos de ver, porque foram sempre a crescer e a evoluir, e para isso houve muito trabalho que foi feito, houve muito investimento que foi feito, houve muitas empresas que falharam, mas que ensinaram o caminho a ser trilhado. E eu acho que o futuro do empreendedorismo só pode ser brilhante. Temos pessoas novas a surgir e a ficarem empenhadas e a terem projetos incríveis. Volto aqui aos tópicos anteriores. Haja uma manutenção deste equilíbrio que eu falava anteriormente, porque será importante, porque agora também não podemos embandeirar em arco e achar que vai ser tudo rosas, não vai ser, porque o mundo também, se nós estamos melhores, muitos outros países também estão melhores, naturalmente, por isso a competição é grande, embora as pessoas estão a gostar muito de Portugal e isso também é uma vantagem para nós, e ter cá pessoas de tantos países também nos ajudam a aprender e a perceber que não somos todos iguais e que temos culturas diferentes, e essas culturas enriquecem-nos, e isso é muito importante para nós sermos melhores pessoas, termos melhores empresas e produtos mais globais, que é isso que eu acho que é a grande falha em Portugal, é não termos produtos e marcas globais. Se tivermos fazer um produto para vender em Portugal ou para vender no mundo inteiro, custa ao mesmo desenvolvê-lo, não é? E se conseguimos vender mais, conseguimos ter, e agora estou aqui a olhar para uma parte um bocadinho economicista, mas conseguimos ter uma presença maior, conseguimos rentabilizar mais o nosso investimento e ter empresas melhores e cada vez mais ter empregos e ter trabalho para as pessoas e sucesso, e principalmente, mais do que sucesso, propósito, fazer com que as pessoas tenham algo com que se identificam e com que gostam de trabalhar. Isso é uma parte do empreendedorismo. Depois, do ponto de vista da inovação tecnológica, o céu é o limite. Há teorias que dizem, e que nós às vezes até começamos a assistir, que se calhar é isso que vai acontecer. Há teorias que dizem que o Homo sapiens, a seguir ao Homo sapiens virá o Homo ludens, onde as máquinas farão tudo por nós e nós vamos usufruir deste magnífico planeta, naturalmente, se não o destruirmos primeiro para nós, não é? Se nós não conseguimos viver nele, o planeta vai dizer, epá, estes humanos já não tenho paciência para estes humanos, vamos fazer com que eles deixem de estar cá. Por isso nós temos que ter responsabilidade no ecossistema agora terrestre, e isso é uma das grandes coisas que temos que olhar para o futuro. Depois, o mundo vai criar muitas coisas bonitas, vai criar versões possíveis de teletransporte, onde a imersão vai ser cada vez a imersão em ambientes virtuais, naturalmente, acho que é o teletransporte que vamos ter, pelo menos durante umas centenas de anos, vai-nos levar a criar experiências imersivas incríveis sem a necessidade de nos deslocarmos até eles. As máquinas de fazer diagnósticos cada vez mais exigentes, estou a falar na saúde, estou a falar na lei, em vários serviços. Vamos
reinventar modelos de negócio e modelos de negócio em negócios que podem ser muito banais, sei lá, como basta ver o exemplo, sei lá, das entregas ao domicílio, que hoje ligam bicicletas e aplicações de telemóvel mundiais. Quer dizer, podemos continuar a usar coisas muito básicas, mas com modelos de negócio que potenciam essas utilizações. Mas no fundo vamos andar aqui em espiral entre, quase como na moda, não é? O tema da moda mostra como é que inspirações aos clássicos para desenvolver novamente coisas novas. Nunca voltamos ao ponto de partida, voltamos a pontos onde já lá estivemos, mas é isto que a humanidade, eu diria, quer, porque cada vez que mostramos coisas muito disruptivas, a aceitação nem sempre é a mais entusiasmante. Queremos sempre um pé em algo onde já conhecemos, num terreno que já conhecemos, e vamos evoluindo mais devagar que achávamos que o iríamos fazer. E a verdade é que o futuro do empreendedorismo passa também por quem está a iniciar o seu caminho aqui no empreendedorismo, na engenharia, na inovação. Tendo em conta aqui a sua experiência e trajetória, que conselho é que daria a quem está aqui a querer empreender ou criar uma empresa, e que aspectos é que deve ter aqui em atenção para conseguir transformar as suas ideias em soluções aqui concretas e com valor e um bom negócio, no fundo? Os conselhos são sempre arriscados, porque e há tanta coisa que se pode dizer, e a primeira é dizer, não façam isso. Não, obviamente, poderia ser, mas não é O melhor de todo. conselho é não se metam nesse meio. Há tanta coisa bonita para fazer. Mas naturalmente, o primeiro conselho que eu posso dar é mesmo esse, se não sentem que é mesmo isto que querem fazer, não se metam. Porque é um trajeto duro, de muita aprendizagem, de muita oscilação emocional, por isso há que realmente ser uma decisão que nós queremos mesmo tomar. Aquela não é tão atual, felizmente, mas em 2008 havia muito, quando eu criei a empresa, eu queria por intenção mesmo, porque queria mesmo fazê-lo. Mas na altura havia muita gente a criar empresas por necessidade para não ir para o estrangeiro, porque não havia emprego em Portugal. Não havia emprego, então a sugestão era empreendedorismo. Cria a tua empresa, faz o teu negócio, porque não havia emprego, e para quem não tinha perfil para deixar o país ou deixar a família, a solução era empreendedorismo. Eu acho que não pode ser por aí, não pode ser por aí. Agora, quando realmente queremos, devemos ter entusiasmo, sempre em alta, sempre grande motivação, grande gosto pelo tema. Depois ter um propósito que seja mais do que dinheiro, ganhar dinheiro. Não deve, obviamente, o lucro e a sobrevivência e a subsistência deve estar associada, e o tema dinheiro não deve ser um bicho-papão, e deve-se falar de dinheiro abertamente, sem qualquer problema, porque é isto, toda a gente precisa do seu salário, porque é assim que a humanidade aprendeu a viver, depois das trocas diretas de um javali por 1 quilo de batatas. Isto também era um bom negócio, não é? Mas basicamente foi assim que nós aprendemos a viver, e temos que aceitar que o dinheiro não é um elefante na sala. Existe, e é para movimentar. Mas, voltando, ter um propósito maior do que isso, mas também não ser para aquela ideia de ser um rockstar. Também há muito empreendedorismo são os novos rockstars, e acho que também não é isso que nos deve mover. E depois, aquilo que eu já disse, ter resiliência, aceitar navegar na ambiguidade da empresa, ser apaixonado pelos problemas. Muitas vezes nós temos esta tentação, quando estamos na nossa mesa de café com os nossos amigos, vamos logo para soluções. Quando alguém nos dá um problema ou nos apresenta um problema, tu devias era fazer assim, e o que era importante era fazer assado. E se formos para a solução sem que realmente percebermos bem o problema,
a solução provavelmente não resolve aquele problema. E é isso que muitas vezes também falo até nas conversas que tenho nos cursos executivos, que é os porquês, não é? Porque aquela coisa, se nós perguntarmos 5 vezes porquê, vamos descobrir que o problema afinal não foi aquele primeiro que nos foi descrito, é algo mais profundo, é algo mais complexo, se calhar, ou não, ou se calhar mais simples, mas não está na primeira camada do que nos é dito, do que nos é apresentado. Por isso, ser apaixonado pelo problema e explorar o problema ao máximo é muito importante. Aceitar que a jornada é longa, aprender com tudo nos serve a aprender, para olhar para as pessoas, perceber, aprender o que corre bem e o que corre mal, tudo nos serve para aprender. Há uma frase que eu gosto bastante, que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. E acho que é mesmo assim, estamos sempre a evoluir com tudo o que ouvimos, vemos, olhamos, e preocupar-nos com as pessoas. Se nos preocuparmos com as pessoas, conseguimos criar coisas bonitas, sentimos-nos felizes porque percebemos o impacto que temos nas pessoas e conseguimos sempre dormir à noite, que no fim, para mim, é o grande objetivo de ter uma empresa, é poder dormir à noite, chegar a casa, estar tranquilo, e amanhã é outro dia e agora vou descansar. É um bocadinho o meu mindset na empresa. Ótimos conselhos, Júlio. E antes de passarmos às recomendações culturais, eu queria aqui finalizar nossas perguntas com a minha questão da praxe. Eu faço esta questão a todos os convidados, às vezes é mais difícil, mas estava-lhe a perguntar quem é que é o Júlio. Olha que é mais difícil. É um bocadinho mais filosófica. Sim, é filosófica e é um exercício muito interessante e que nem sempre é fácil de se fazer. Nós não fomos habituados a falar de nós próprios e a classificarmos e a avaliarmos, mas o Júlio, nesta terceira pessoa, parece um jogador de futebol. O Júlio é muita coisa. E o que eu gosto é de estar com mais pessoas, é de falar, é de ouvir também, naturalmente, de aprender, de explorar, de ser curioso, de ter alguma curiosidade, de perceber como é que as coisas funcionam, também lá está, aqui a parte da engenharia. Eu costumo classificar-me também, e é das primeiras coisas quando me dizem: quem é o Júlio? Eu gosto de dizer que sou guitarrista, que toco guitarra, mas na verdade eu diria que sou um guitarrista não praticante, ou não suficientemente praticante nos últimos tempos, porque não tenho ido à missa tantas vezes quanto desejava nesta questão da música. Mas gosto, e acho que é algo que me define também pela atitude e pela emoção e pelo que me ajuda a viver. A guitarra é uma coisa e a música é algo que contribui bastante. E depois o Júlio, profissionalmente, e pronto, o exercício é sempre, para mim, o Júlio não pode ser só a profissão e não pode começar pela profissão, por isso é mais exercício do que é que eu sou, mas na profissão, o Júlio é um engenheiro para os designers, é um designer para os engenheiros. Basicamente é isso que profissionalmente é um bocadinho um ET aqui a tentar ligar estas duas grandes realidades que eu adoro, mas é isto. Vamos então agora passar ao segmento das recomendações culturais e eu gostava muito de ver o que é que o Júlio nos vai recomendar aqui hoje. Tem alguma música assim mais inspirada na guitarra para nos a sugerir? Ou passa por outras recomendações? Música. Acho que é essencial, seja ela qual for, e de preferência ser realmente eclética. Para ir puxar, isto é quase como um massagista, quase um terapeuta que vai buscar os músculos que nós nem sabemos que temos, não é? Um PT que trabalha todos os músculos. A música também é isto, não é? Uma música rock entusiasma-nos de uma maneira, uma música clássica entusiasma-nos de outra.
até uma música popular, até um belo José Pinhal também nos entusiasma de outra forma, por isso tudo isto é importante. E eu acho que ouvir música para mim culturalmente é a primeira sugestão. Depois, eu admito que não leio tantos livros quanto desejava, por isso acabo por ler sempre ou aqueles os standards e os padrões da economia, do marketing, da gestão e da criatividade. Pronto, esses gosto sempre de ler e são os meus livros de férias, basicamente é isto. Estou sempre a acompanhar os livros mais recentes que surgem. Tenho um livro recente e que eu vou fazer aqui quase uma recomendação de uma recomendação, que foi um livro que um grande amigo meu e que eu tenho em extremamente elevado crédito me sugeriu, e que fala o nome é um bocadinho catchy e talvez possa soar pretencioso, mas não é, efetivamente o tema é como fazer grandes coisas, e fala sobre isso, fala sobre os desafios de grandes projetos, os desafios que os grandes projetos nos trazem, e nomeadamente em três vertentes: o planeamento, em termos de prazos e entrega dentro de um prazo, o orçamento, a parte financeira dos projetos, e o impacto, a utilidade para as pessoas. E esta tríade é muito interessante e ajuda-nos a pensar qualquer projeto. E tipicamente quando uma destas é quase como o bom, bonito e barato, quando um deles falha, é muito difícil, e um deles falha. E também, por outro lado, acaba por mostrar que uma percentagem esmagadora dos projetos grandes falha numa destas vertentes. É um livro extremamente interessante e que eu diria que é o único em particular que eu sugiro, mas todos os livros do Malcolm Gladwell, do Guy Kawasaki, sobre criatividade, sobre generalidades do ponto de vista da componente da perspectiva social e económica, para mim são muito bons. E lembrei-me agora de uma sugestão, só para pensar, ok, isto eu tenho que dar um ar de intelectual, por isso tenho que falar de teatro ou cinema. E admito que eu já fui mais frequentador do cinema. Hoje em dia admito que a Netflix me rouba mais horas que o cinema, mas há uma peça de teatro que eu adoro e que gostava de partilhar, e toda a gente tiver a oportunidade de um dia assistir. É um monólogo, não é bem uma peça de teatro, se calhar os atores vão dizer não é mesmo, mas é peça de todas as coisas maravilhosas, e eu assisti já 2 vezes, em 2 momentos, com 2 atores a fazer esta peça, mas na versão do Ivo Canelas é uma coisa fascinante, e era assim que eu diria que fechava aqui a conversa contigo. Assumo que seja esta a última pergunta, mas relembrando que as coisas mais simples podem ser coisas maravilhosas, e é nisto que e é assim que nós vivemos todos os dias, e é valorizar as coisas pequenas para que a vida depois se torne uma coisa maravilhosa. Acho que foram ótimas sugestões relacionadas aqui ao tema e também ao mindset que é preciso para atuar aqui no empreendedorismo. A conversa também foi extremamente interessante. Eu já tinha tido a oportunidade de conhecer um bocadinho mais do percurso do Júlio naqueles eventos do Boss, na FEUC, no caso. Mas esta conversa desenvolvemos outras questões que eu também achei muito interessantes, e portanto, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco neste episódio. Foi uma honra tê-lo aqui connosco. E eu desejo que continue aqui com o seu trabalho multidisciplinar e a juntar as 2 áreas, que eu acho que é uma vertente muito interessante. Obrigada. Muito bem, Ana Rita, muito obrigado, e eu tenho a certeza que vou continuar a assistir ao teu sucesso e que vais ser uma grande pessoa no futuro, vá, e já és, mas muito obrigado, e não precisas de felicidades nem de sorte, só precisas trilhar o teu caminho, e eu acho que estás lá. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Beijinhos. Desculpa.